subtrair. Quando eu pratico o primeiro ato que tenha por finalidade retirar o bem da posse da vítima. Não é isso aí? Na hora em que eu pratico o primeiro ato que tenha por finalidade retirar o bem da esfera de domínio da vítima, pronto, iniciou a execução do crime de furto. Percebeu? Se iniciou a execução do crime de furto, já pode ter punibilidade. Se não iniciou, eu estou em ato preparatório. Imagina um exemplo. Eu estou andando pela rua, vejo uma casa com a porta entreaberta. Eu aí, caramba, essa hora da madrugada, 3 horas da manhã, uma casa com a porta entreaberta, luz apagada, eu acho que está todo mundo dormindo e esqueceram de trancar a porta. Então eu vou aproveitar para subtrair. Entro na casa, chegando na casa, ligo a luz da sala e começo a escolher aquilo que eu vou levar. Olho para uma coisa, não, está muito pesado, esse vale muito pouco, esse daqui está muito pesado, esse de cá eu não quero. Aí eu ouço vozes. Ponto. Para aí. Ó, eu já iniciei a conduta subtrair? Eu estou em ato preparatório, não estou? Ouço vozes e parto a mil, não é? Eu cheguei a iniciar a execução do furto? Não tem nem tentativa. Eu estou em ato preparatório. Percebeu? Não tem nem tentativa, porque a conduta é subtrair. Quando é que eu inicio? Quando eu começo a subtrair. Enquanto eu estou escolhendo aquilo que eu vou subtrair, eu estou em ato preparatório, não é? Eu estou em ato preparatório. E se eu estou em ato preparatório, o ato preparatório do furto não é punível. Ponto. Para aí. Vem cá. Durante este ato preparatório, eu pratiquei algum ato de execução de algum outro crime? Perfeito. Durante o ato preparatório para o furto, eu pratiquei a violação de domicílio. Posso ser punido por violação de domicílio? Posso ser punido pelo furto? Não, eu não iniciei a execução do furto. Mas durante a preparação para o furto, eu violei o domicílio. Posso ser punido por violação de domicílio. Tranquilo? Diga, minha amiga. A ideia aí é a seguinte, só para o pessoal de casa ouvir. Ó, se eu sei que alguém sofre, tem problema cardíaco, pego uma arma, aponto a arma para ele com o dolo de matar e ele toma um susto com isso e morre, é homicídio, estou em ato preparatório, depende. Preste atenção. Preste atenção. Quando você tem ciência de que alguém tem problema cardíaco e pretende matar, eu posso ter dolo de matar alguém de susto, não posso? Posso. Eu sei que a pessoa tem problema cardíaco, né? Sei que a pessoa não pode tomar susto, né? Já fez 4 ou 5 pontes de safena, né? E tá brabo o negócio, né? Eu não preciso nem apontar uma arma. Eu posso ficar atrás da porta esperando ele passar. Com o dolo de matar, posso ficar atrás da porta esperando ela passar, e quando ela passar dá um susto. Percebeu? Ou seja, eu cogitei matá-la dessa forma. Iniciei a execução? Sim. Iniciei a execução. No exato instante que eu estou atrás da porta, que a pessoa passa, que eu dou um susto, eu iniciei a execução daquilo que eu cogitei fazer. Percebeu? Se a pessoa morre, homicídio consumado. Se ela não morre, tentativa de homicídio. Porque você cogitou, se preparou ficando atrás da porta e iniciou a execução. Agora, se o meu dolo era matá-la dando um disparo e eu não sabia que ela era cardíaca, né? Eu posso pegar a arma, apontar para ela com o dolo de matá-la, né? E aí, por algum motivo qualquer, desistir. Eu mesmo desisti. Só que eu, mesmo tendo desistido de matá-la, ela acabou vendo a arma, se assustou, teve um infarto e morreu. Perceberam? Pronto, vem cá. O fato de apontar a arma configura início de execução do crime de homicídio? Apontar a arma. Olha no exemplo. Eu não sabia que a pessoa era cardíaca e eu pretendia matá-la com um disparo. Apontar a arma é ato de execução?
ato preparatório. Então, se eu mesmo paro, eu estou parando antes de iniciar a execução, sim ou não? Nem é desistência voluntária, porque na desistência voluntária eu paro depois que eu inicio a execução. Eu nem iniciei a execução. Percebeu? Eu nem iniciei a execução. Nem tem desistência voluntária. Perceberam? Então, ó, eu apontei a arma pro cara e aí eu desisti. Caramba, não vou matar esse cara não. Viro, só que quando eu tô virando, ele também se vira e me vê com a arma na mão, apontando para ele. Tem um infarto e morre, ponto. Eu tenho um homicídio culposo aí? Teve culpa? Era previsível que a pessoa sofresse um infarto ao ter uma arma apontada para ela? Depende do caso concreto. Eu sabia que a pessoa era cardíaca, sim ou não? Eu conhecia ela. Se eu não conhecia ela, se eu não sabia, não tem previsibilidade. Se não tem previsibilidade, eu não tenho homicídio culposo. Percebeu? Se não tem previsibilidade, eu nem tenho o homicídio culposo. O doloso não tem, porque eu não iniciei a execução. Eu estou apontando a arma. E ó, agora percebe, tudo depende do meu dolo, não é? Eu pretendia matá-la de que forma? Aí eu queria matar atirando. Beleza. Se eu não puxei o gatilho, não iniciou a execução. Eu estou ainda em ato preparatório. Agora, se eu sabia que ela era cardíaca, conhecia, sabia que ela era cardíaca, aí é previsível que ela pudesse sofrer um infarto ao ver a arma apontada para ela? É. Aí tem culpa, não tem culpa? Eu responderia por um homicídio culposo. Mas se não fosse previsível, nem culpa haveria. Beleza? Nem culpa haveria. Tranquilo? Ok? Então, ó, tranquilo. Essa é a ideia, ó, que a gente precisa identificar. Eu tenho que saber exatamente quando é que se inicia a execução do crime. Porque antes disso, gente, não tem sanção, não tem tipicidade, a conduta não é relevante. Ah, mas peraí, mas pode ser que durante a preparação do crime A, eu acabe ultrapassando essa linha aqui para um outro crime, não é? Mas eu só puno se ultrapassar essa linha. Ó, se não ultrapassar essa linha, não tem punibilidade. Tranquilo? Beleza? Então pronto. Eis aí os atos de execução, tá? E depois da execução, o que é que acontece? Depois que eu inicio a execução do crime, pode ser que haja consumação, não é? Iniciei a execução, beleza. Pode ser que venha a ocorrer a consumação do crime. Quando é que vai haver a consumação do crime? Isso está no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. O artigo 14, inciso 1, diz que a consumação do crime ocorre quando a conduta que o agente pratica preenche todos os elementos definidos legalmente pelo crime. Está lá no artigo 14, inciso 1. Diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ok? Então, quando a conduta do agente reúne todos os elementos da definição legal do crime, está consumado. Ok? Ou seja, quando ele mata, quando ele subtrai, quando ele constrange, não é? Quando ele pratica a violência, quando ele pratica grave ameaça. Percebeu? Então, ó, a consumação do crime vai ocorrer segundo o que está no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Quando a conduta que o agente pratica preenche todos os elementos da definição legal do crime. Mas pode ser, olha só, que ele tenha iniciado a execução, pode ser que ele tenha iniciado a execução e não tenha havido a consumação, não é? Pode ser que ele inicie a execução, mas que mesmo assim ele não consiga consumar o crime. E se ele não consegue consumar por circunstâncias alheias à sua vontade, o que a gente tem, na verdade, é uma tentativa, que está no artigo 14, inciso 2. Está vendo? Pode ser que ele inicie a execução e pode ser que não tenha havido consumação. Percebeu? Se essa consumação não ocorre
por circunstâncias alheias à vontade dele, a tentativa aqui, ó, do artigo 14, inciso 2. Tranquilo? A tentativa perfeita do artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Tá bom? Agora, essa ideia de iniciar a execução e ter havido, olha para cá, consumação do crime, aqui nas fases, né, do iter criminis, ela vai variar de acordo com o tipo do crime. Lembra daquela classificação? Crime formal, crime material e crime de mera conduta, não é? Crime material, formal e de mera conduta. No crime material, olha só, se o crime é material, formal, ou se ele é de mera conduta, isso aqui muda. Ok? Isso aqui muda. Por quê? Qual é o crime material? O crime material, gente, é aquele que precisa de um resultado naturalístico. O material é aquele que precisa de um resultado naturalístico. É aquele que o tipo penal prevê um resultado naturalístico. Ok? E a consumação do crime só ocorre se houver o resultado naturalístico. Ok? O crime material é aquele que o tipo penal prevê um resultado naturalístico. Ou seja, no crime material, deixa eu melhorar isso aqui, deixa eu inverter a ordem. No crime material, o agente pratica a conduta e depois vem um resultado naturalístico. Percebe uma coisa? No crime material, para existir a consumação, eu tenho que ter as duas coisas. O cara tem que praticar a conduta e tem que ter havido o resultado. Pronto. Consumou o crime. Ok? No crime material, ele tem que praticar a conduta e tem que ter havido o resultado. Se ele pratica a conduta, mas não ocorre o resultado, tentativa. Percebeu? Tentativa, não é? Qual é o exemplo clássico do crime material? Homicídio. Olha só, no dia 1º de janeiro, João, com dolo de matar, dá 3 tiros em Pedro. Ok? Ou seja, ele praticou a conduta, sim ou não? Não é? Ele praticou a conduta. Isso necessariamente já importa em dizer que o homicídio está consumado? Não. É preciso que Pedro morra. É preciso que tenha havido morte cerebral. Essa morte cerebral pode acontecer um bom tempo depois, não pode? O cara pode ficar 6 meses em coma e morrer 6 meses depois. Percebeu? Então a conduta foi praticada em 1º de janeiro. A própria conduta já importou na consumação do crime? Não. A consumação só ocorre quando houver o resultado natural, o resultado naturalístico, previsto no tipo penal. Perceberam? Então, ó, esse resultado naturalístico é o resultado visível no mundo das coisas. É aquele resultado que a gente pode ver. Qual é o resultado do crime de furto? A diminuição do patrimônio da vítima. Esse resultado a gente pode ver no mundo das coisas? Pode. A gente pode ver a diminuição do patrimônio da vítima, não pode? Então esse resultado, diminuição do patrimônio da vítima, é o resultado requerido para o crime de furto. Perceberam? Esse resultado é o resultado requerido para o crime de furto. Então, ó, basta que eu pratique a conduta subtrair para que haja consumação do furto? Não. Tem que ter a diminuição do patrimônio da vítima para que exista a consumação do crime de furto. Tranquilo? Furto é crime contra o patrimônio. Roubo também é crime contra o patrimônio. Não é isso aí? Então, a consumação desses tipos penais
vai depender do resultado naturalístico previsto pelo legislador. Lesão corporal. Eu posso praticar a conduta, e pode ser que não tenha havido uma lesão corporal na vítima, sim ou não? E aí? Eu posso praticar a conduta de tentar lesionar, tentar ofender a integridade corporal da vítima, e pode ser que não tenha havido uma ofensa à integridade corporal da vítima, não pode? A vítima está passando lá e eu da janela do segundo andar jogo uma pedra na direção da cabeça dela. Percebeu? A depender do tamanho da pedra, poderia até se configurar uma tentativa de homicídio, né? Mas não, vamos pensar na lesão corporal. A minha ideia era lesionar, e se eu errar? Eu pratiquei a conduta e não houve resultado. O que é isso? Tentativa. Perceberam? Então, ó, quando o crime é material, ele tem a conduta e o resultado naturalístico. A consumação depende das duas coisas. Depende, primeiro, de eu ter praticado a conduta. Ó, depende, primeiro, de eu ter praticado a conduta e depende da ocorrência do resultado naturalístico para haver a consumação. Qual a lei que eu aplico ao crime? Aquela ao tempo da conduta ou da consumação? E aí? Eu aplico ao crime a lei prevista ao tempo da conduta ou da consumação do crime? Conduta. O tempo do crime é o tempo da ação ou da omissão. Artigo 4º do Código Penal. Beleza? O tempo do crime é o tempo da ação ou omissão. O que é ação ou omissão? Conduta. Ó pra cá. A conduta foi uma ação ou foi uma... Vamos. Olha só. Vamos. Olha só. Primeiro, a lei que eu aplico ao crime é aquela ao tempo da conduta, da ação ou omissão. Porque essa é a conduta, não é? A ação ou omissão. Não a lei ao tempo da consumação. Para responder a pergunta dela, ó. O cara deu um tiro em 1º de janeiro. A vítima morre 6 meses depois. Ok? Primeira coisa. Quando ele deu os tiros, a pena era de 12 a 30 anos. Quando a vítima morreu, já tinha uma nova lei dizendo que aquele crime passava a ter pena de 20 a 30 anos. Qual lei eu aplico? 12 a 30. 12 a 30. Aquela ao tempo da ação, não é? Aquela ao tempo da ação ou da omissão. Ponto final, beleza? E aí a pergunta da colega aqui, ó, para o pessoal de casa ouvir. E se a vítima morre quando o cara já foi condenado? Não é? É possível que ocorra? Sim. Imagina, hoje alguém dá 3 tiros em uma outra pessoa com o dolo de matar. O Ministério Público denuncia por tentativa de homicídio, porque a vítima está viva ainda, está internada ainda em coma, mas está viva, né? Então o Ministério Público denuncia por tentativa de homicídio, por um milagre qualquer da nossa vida aí, né? Sempre acontece. O processo anda rápido, ele não recorre da pronúncia, vai para júri popular, é condenado por tentativa de homicídio, não apela, ninguém apela, transitou em julgado a condenação. Ok? 1 semana após transitar em julgado a condenação, a vítima morre. Ele foi condenado por tentativa de homicídio, não foi? A vítima morreu 1 semana após o trânsito em julgado. Posso denunciá-lo de novo? Não tem revisão criminal em prol da sociedade. O Ministério Público é que deveria ter esperado um pouco mais antes de ofertar a denúncia, para saber se a vítima morreria ou não. Até... Pronto, mas olha só, eu estou pensando em um exemplo em que não houve morte encefálica. A vítima estava em coma viva, para o direito viva, não é?
e ela morre após o trânsito em julgado daquela sentença que condenou o agente por tentativa. Percebeu? E aí eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho revisão criminal em prol da sociedade. A revisão criminal só pode ocorrer em prol do réu. Ok? Então o que o Ministério Público tinha que fazer? Aguardar um pouco. E normalmente faz. Normalmente aguarda. Normalmente os promotores da vara do júri, eles não são tão afoitos em ofertar denúncia, sobretudo quando sabem que a vítima ainda está no hospital. Eles aguardam. A vítima pode morrer, né? Sim, sim, pode. Se ainda estiver no curso do processo, pode haver aditamento da denúncia para que seja substituída por um homicídio consumado e não por uma tentativa. Percebeu? Então, normalmente é isso que ocorre. Tá? Eles aguardam um pouco antes de oferecer a denúncia. Depende. Depende. A gente vai analisar isso aqui mais pra frente. Isso está no nexo causal. A pergunta dele é: o cara tá em coma, tá hospitalizado tomou um tiro, tá hospitalizado, uma tentativa de homicídio, e no hospital ele toma algum medicamento, sofre alguma reação adversa àquele medicamento e morre, né? Depende. Tem nexo causal? A gente vai ver. Isso está no nexo causal. A gente vai estudar isso aqui. Beleza? Ok? Então, ó, percebe uma coisa. Primeiro, a gente está tratando do crime material, não é? No crime material, eu pratiquei a conduta. Já consumou o crime? Não. Não. No crime material, eu pratico a conduta, eu pratiquei a ação ou a omissão. A consumação vai depender do resultado naturalístico previsto no tipo penal, não é? Tá lá, matar alguém, então a vítima tem que morrer. Subtrair, então tem que diminuir o patrimônio da vítima, senão não tem a consumação do crime. Observa. Lei que eu aplico ao crime, o da ação ou omissão, não é? Prescrição do crime, começa a contar onde? Da consumação. Não esquece isso não, tá? Não esquece isso não. A lei que eu aplico ao crime é aquela ao tempo da ação ou da omissão. Mas a prescrição do crime só começa a contar a partir da consumação do crime. Se a vítima morre 2 anos depois, é a partir dali que eu começo a contar a prescrição do crime de homicídio consumado. Perceberam? E não 2 anos antes, quando a conduta foi praticada. Aquela conduta importa para saber qual lei eu aplico. A consumação do crime importa para saber o início do curso da prescrição daquele crime. Tranquilo? Beleza? Gente, percebe uma coisa aqui, ó. Crime material. E quando o crime é formal? E quando o crime é formal? Olha só. O crime formal, ele também tem conduta e também tem resultado naturalístico. No crime formal, ele também tem conduta. Ele também tem resultado naturalístico. Mas peraí, é igual ao material então? Não, não é igual. No que é diferente? A consumação do crime formal não depende do resultado. Perceberam? Enquanto que no material, a consumação depende do resultado, no formal, a consumação não depende do resultado. Ok? Então, basta que eu pratique a conduta e o crime estará consumado. Não me interessa o resultado para a consumação do crime. Esse resultado no crime formal vai ser tido como um mero exaurimento do crime, ó. Isso está aqui, ó. Exaurimento do crime. Então, observa, no crime formal, o que a gente vai fazer? No crime formal, a gente vai apagar essa linha daqui do meio, ó. Conduta. Praticou a conduta, é início de execução e consumação. É ou não é? E o resultado está onde? Está aqui no exaurimento. O resultado está no exaurimento. Querem ver um exemplo clássico disso?
a atriz Carolina Dickmann recebeu uma ligação que dizia o seguinte: tenho fotos suas comprometedoras em circunstâncias íntimas e vou divulgar na internet se você não me der 10 mil reais. Ponto. Praticou a conduta? Praticou. Qual conduta? Aquela que está prevista no artigo 158 do Código Penal. Extorsão. Ok? Lá no artigo 158 do Código Penal, está lá previsto, ó, constranger alguém com o fim de obter uma vantagem econômica indevida. Percebeu? Constranger alguém com o fim de obter uma vantagem econômica indevida. Não é isso aí? No exato instante em que alguém liga para ela e faz essa afirmação, houve o constrangimento? Houve. O crime está consumado. Percebeu? Porque o crime é constranger com o fim de... O crime não é obter uma vantagem econômica indevida mediante constrangimento. Não, o crime não é esse. O crime é constranger com o fim de obter. Percebeu? A dicção do tipo penal vai nos levar a esse raciocínio. Percebeu? Então, no exato instante em que eu pratico o constrangimento, eu estou praticando a conduta. É preciso que ela pague os 10 mil, ó, resultado naturalístico. Qual é o resultado do crime de extorsão?